e exaltar nessa noite com louvores, com a canção dos nossos lábios, pois só Ele é digno de receber o louvor e a adoração. Nós estamos reunidos mais uma vez para bendizer a esse Deus, para glorificar esse Senhor. E eu queria pedir ajuda, não estou enxergando aqui agora, além da Sussu, Rafael está ali com a Isis, que bom. Eu queria chamar aqui, antes da gente passar a mensagem, Rafael, Sussu. Só toma cuidado, Guilherme, que agora subiu muito o volume aqui. Deixa mais do PA e diminui um pouco. A gente está com um pequeno problema técnico e a gente não vai ter a transmissão a não ser no momento da mensagem, da palavra. Tá bom? E agora então agora cortou completamente. Agora cortou tudo. Isso. Agora ele cortou aqui. Faz agora só o retorno. Não, só tem só PA, tá sem retorno nenhum, por favor. Aumenta aí. Tudo bem, Isis? Eu fiz questão de trazê-los aqui porque começamos uma jornada juntos, pelo menos junto com a igreja, no final de novembro, que foi quando nós tomamos ciência. E aí a igreja automaticamente se mobilizou. Nós fomos procurados pelos oficiais da igreja, pela liderança da igreja, dizendo: a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, para abençoar. Davi, por favor, traz o microfone de volta, querido, que eu vou passar aqui para eles também falarem. Isso, pode deixar que estava desligado, não era ele que estava dando microfonia, não. É sempre a Sussu que fala, né, Sussu? Porque a Sussu sempre tem que ajudar a gente a falar. Nós tínhamos uma medula ancorada, não é isso? O que mais que a gente tinha? Cisto aracnoide na coluna. Cisto aracnoide na coluna. Mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer mesmo as orações, as contribuições, a gente já agradeceu. Foi tudo muito melhor do que esperado, porque nós não somos filhos prediletos do Senhor, mas a gente entendeu que é a vontade do Senhor. Nós fomos para a cirurgia com essa consciência que o que acontecesse era a vontade do Senhor. Claro que a gente pedia a cura, que fosse tudo rápido. A cirurgia era para ser 6 horas, foi em 3 horas e meia, então foi muito rápido. Quando me chamaram, falaram: olha, a neurocirurgiã quer falar com você lá na porta. Eu já fui, igual a Aline fala, tremelicando. Fico as pernas tremendo, a cara tremendo. E aí saiu igual cena de filme, cena de filme, né? Ela tirou o negocinho que estava na cabeça, todos os médicos botaram a mão para trás e foram chegando perto de mim. Eu falei: meu Deus. E aí ela foi e falou: foi tudo bom, foi tudo certo, Isis está bem, já foi estubada e não precisou de transfusão de sangue, o que é muito difícil, mas ela respondeu muito bem a toda a medicação. Aí a Isis já veio na maca deitada, a gente se iludiu, achou que ela ia ficar dormindo. Aí eu falei: tá bom, então ela vai ficar descansando. Ela vai ficar. 4 horas depois ela estava de 4 na cama e a gente teve que orar muito. Mas aí só as orações que eu peço para os irmãos é com relação à bexiga dela, que já deu alterada, e aí ela não tem como garantir que a cirurgia reverteu. Só daqui a 3 meses que a gente vai descobrir. Então, assim, a gente já percebeu que ela faz mais xixi agora, então tudo indica que sim, a cirurgia deu certo. Então, daqui a 3 meses a gente vai confirmar que a bexiga neurogênica foi reversível. Ela fez a cirurgia já tem 2 meses, não é isso? Parece. 2 meses? Parece que sim. Gente, tem 1 semana e um pouquinho, não tem nem 2 semanas que essa criança fez a cirurgia. Mexendo na coluna, desancorando medula. Tem 7 pinos. 7 pinos. 7 pinos na coluna e quebrou, 2 vértebras para poder... Precisou partir vértebras para poder fazer o procedimento. E ela está assim, não para. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?
Aos homens pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu quero também agradecer os médicos, porque eu sei que eles não vão ver. Todo mundo me avisou que o médico ele era muito grosseiro, o que fez a cirurgia no clisma, que ele era muito grosseiro, e eu fiquei com muito medo dele ser grosseiro nesse momento tão sensível, né, da gente. E parece que ele estava medicado, irmãos, porque olha, que paz, que excede todo entendimento. Só falou bastante palavrão, não sei se minha filha aprendeu. A minha mãe, meu Deus! Mas assim, super tranquilo, deu a alta para Isis, manda mensagem, então até todos os anestesistas foram 3, tinham 7 pessoas lá, e assim, tudo super bem organizado, e a gente viu no Instagram deles, é uma dança, irmãos, eles se organizam um dia antes, e eles organizam, você nesse horário entra, depois eu entro, e eles foram todos bem organizados, e de 10 em 10 minutos eles mandavam mensagem, tá tudo bem, Suelen, tá tudo bem, e eu nem tinha pedido para ser de 10 em 10, então eu nem sofri nas 3 horas e meia de cirurgia, porque toda hora tinha mensagem dizendo que ela estava bem, ela foi entubada, foi estubada, foi não sei o que, parte microscópica. Eu falei, nem sei, mas se tu está dizendo que está bem, então tá. Você pode estender suas mãos para cá para a gente orar em gratidão a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela vida dessa pequena Isis. O Senhor é bom o tempo todo, porque havia nos corações um misto de apreensão, mas também de paz e segurança de que o Senhor estaria cuidando de tudo. E ela está aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Eu louvo a vida também do Rafael, da Suelen, esses pais que precisaram do apoio e da ajuda de tantas pessoas, amigos, irmãos em Cristo, família, todos aqueles que se dispuseram a contribuir, não apenas financeiramente, para esta cirurgia em valores e cifras superiores a R$40 mil. Dinheiro esse que a gente pensa como surgiu, e veio, toda a provisão veio para a glória do Senhor. Mas também nós louvamos ao Pai pela cobertura de oração que houve, e sabemos que a honra e a glória sempre serão a Ti. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos pela vida da pequena Isis, em nome de Jesus, amém e amém. Fabiane achou que ela teria que estar com uma trava na coluna, e eu cheguei aqui ontem, e as pessoas conversando em volta, ela ficava assim. Eu falei, meu Deus, quando isso foi isso, a Fabiane em casa, a Fabiane, Jesus, trava a coluna dessa menina. Eu falei, não trava não, destrava. Para desancorar de vez. Bendito seja o Senhor. Você pode mais uma vez aplaudir a Jesus, pois Ele é digno. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Como eu disse, a gente estava com um probleminha na nossa transmissão. Mas já está tudo pronto aí para a gente começar? Só dar o ok, para a gente poder, apenas pela mensagem, por conta desse problema técnico que a gente está tendo, a gente vai apenas fazer a transmissão da palavra, da mensagem nessa noite. Podemos? Só aguardando aí vocês darem um sinal verde. Ok? Muito bem, nós somos a Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia, a IEC Pauliceia, ou como sempre dizemos, a IECP, levando até vocês a palavra de Deus nessa noite. Queremos convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 33. Romanos 11, a partir do verso 33, nós vamos ler aqui na versão revista e atualizada. Se você estiver com sua Bíblia aí, fique à vontade para abrir, mas também para acompanhar aqui o texto.
Assim diz a palavra de Deus. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. A igreja diga o final, amém. Sabe, queridos, uma coisa que me impressiona muito é a capacidade humana. A capacidade humana para criar. Eu posso dizer a você que essa é uma divina habilidade que nós recebemos de fazer coisas extraordinárias, e isso eu estou falando para vocês desde os primórdios da civilização humana na face da terra. Quando a gente olha para os textos bíblicos, assim que Deus cria o homem, ele dá uma ordem para o homem cuidar do jardim, para o homem cuidar da terra, para o homem cuidar daquilo que lhe estava sendo dado como um presente de Deus. E com o passar do tempo, o homem passou a cuidar muito bem da terra. Até hoje, tantos séculos depois, ou tantos milênios depois, nenhum país é considerado rico e próspero se não tiver um trabalho bom no setor agrícola. A agricultura é uma força e uma potência para qualquer nação em qualquer lugar do planeta. Não é só o Brasil, quando a gente fala, né, é uma terra que em se plantando tudo dá, porque é uma terra fértil, poderosa. Do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, você vê que esse país tem capacidade agrícola extraordinária. E nessa área primária da nossa economia, nós vemos a capacidade de desenvolvimento do nosso país, porque o homem, desde os primórdios, aprendeu a cuidar da terra, aprendeu a cuidar daquele presente que Deus lhe deu. E para isso o homem se aperfeiçoou com ferramentas, máquinas. Hoje em dia, você vê em qualquer canal que transmita cenas de trabalho rural, que são máquinas gigantescas, enormes, trabalhando para gerar fonte de recursos para a civilização. O homem aprendeu a dominar o fogo, e aí foi uma capacidade extraordinária. Se você viu aquela cena do filme, já tem uns 25 anos esse filme, com o Náufrago, você vê que ele está numa ilha depois de sofrer um acidente aéreo, passar tempestades no mar, e passa por um aperto terrível, mas tem um momento que vira na vida dele, quando ele está naquela ilha deserta, só ele, o mar à frente e alguns poucos coqueiros ao fundo. Vira tudo quando ele consegue o quê? Fogo. Quando ele consegue o fogo, aí ele vibra, ele grita, fogo! Não estou falando por causa do futebol, não. O que me der no meu coração me deixa bem feliz. Mas ele grita, fogo! Porque ele consegue agora não mais comer um alimento cru. Ele agora consegue assar o peixe, o siri, e aí ele vai dar uma guinada no momento de solidão dele numa ilha completamente deserta. O fogo é base elementar para a indústria de qualquer nação também. O fogo ajuda a trabalhar os elementos, a preparar os elementos que saem de uma condição, muitas vezes, numa condição primária, e é transformado pelo processo do calor, do aquecimento, para dar quase tudo que a gente vê à nossa volta no dia de hoje. Aliás, temos dentro das nossas casas a capacidade de administrar o fogo, porque todo mundo que vai preparar um alimento vai até o fogão e administra ali o fogo para assar, cozer e fazer fritar, enfim. O homem aprendeu a dominar o fogo, o homem aprendeu a trabalhar com esses processos para poder melhorar a sua vida. Que capacidade extraordinária que o homem tem. O homem aprendeu também
a aperfeiçoar meios de transporte. O homem não apenas se preocupou em preparar meios de transporte terrestres, se deslocando por meio de animais. Hoje em dia, o transporte ganhou um novo vulto. O homem, desde muitos séculos atrás, já também se desloca pelo mar, e há cerca de 2 séculos quase, o homem se desloca pelo ar. Olha só. Daqui até o outro lado do mundo se tornou uma viagem muito mais fácil de ser feita, porque o homem vai via aérea. O homem aprendeu a se deslocar a ponto de ir para fora do planeta. Que coisa extraordinária, como o homem tem uma capacidade que vai para além em relação a transporte. Nem sempre isso acontece na cidade do Rio de Janeiro. Parece que o transporte aqui na cidade ainda está um pouco complicado, né? A gente vê, às vezes, acontecendo umas coisas do dia a dia que a gente diz, meu Deus, tanta evolução, e a gente ainda fica muitas vezes a pé. Mas isso é outra história. O homem aprendeu a controlar a energia elétrica e usar a energia elétrica para seu prazer. A gente está aqui hoje, bendita energia elétrica, porque com o calor do Rio de Janeiro nesse mês de fevereiro, vocês me veem pela iluminação e a gente está aqui confortavelmente no ambiente climatizado. O homem aprendeu a lidar também e dominar a energia elétrica. O homem criou e aperfeiçoou os meios de comunicação. E para não ficar apenas na história lá do início da comunicação, porque eu vou me deter a uma fase que alguns aqui pegaram. Quem aqui escreveu carta para alguém algum dia na vida? Quem escreveu carta, com certeza, não tem menos de 40. Não tem menos de 40. A gente se comunicava por carta. A gente se comunicava por... Tá bom, vou dar uma colher de chá. 30, menos de 30 não tem. 30 e poucos você tem, com certeza. Mas aí o tempo foi passando. E hoje em dia a gente se comunica com um aparelho portátil na mão de cada um. E você é capaz de falar com as pessoas, como eu disse, do outro lado do planeta. Pastor Tito tem uma irmã no Japão. Se precisar, né, pastor? Como é que você está aí? Tudo bem? E aí se comunica. O homem passou a dominar os meios de comunicação, e pessoas que estavam distantes ou estão distantes fisicamente se aproximam com a capacidade tecnológica que o homem tem nos dias de hoje da comunicação. O homem desenvolveu ciência médica, e a gente hoje tem meios de tratar do corpo, de cuidar do corpo e de sarar o corpo. E nós vimos aqui a Isa ser um exemplo disso, porque como imaginar, eu não entendo nada da área biomédica, mas como imaginar você abrir uma pessoa, tirar a coluna, soltar as coisas e botar de volta no lugar? Irmão, eu não faço a menor ideia do que é isso. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas Deus deu a capacidade ao homem. O homem tem inteligência e sabedoria para algo desse tipo. Abrir um cérebro e fazer, abrir um crânio e começar uma cirurgia no cérebro. Cirurgia em órgãos. O homem é tão audaz na sua capacidade que chegou a artificialmente criar substituição para órgãos, membros. Pessoas que não têm membros inferiores e coloca uma prótese. Se você não chegou a tanto, pelo menos uma área, você talvez tenha uma prótese na sua vida, que eu também tenho. Eu tenho próteses dentárias, uma coroa. E o homem vai se aperfeiçoando para poder ter técnicas para cuidar do corpo. O homem tem capacidade até de cuidar das emoções, para cuidar quando você está enfrentando momentos difíceis no aspecto emocional, por conta de traumas, por conta de fortes impactos, situações difíceis, perdas familiares, no qual a emoção, o coração fica sentido. E o homem criou técnicas e maneiras de cuidar não apenas do corpo, mas também do emocional, da alma, por meio das ciências. O homem desenvolveu até religião para se aproximar do oculto, do desconhecido, do espiritual. E isso é mais antigo até do que tudo isso que eu estou falando para vocês agora, porque desde os primórdios o homem tenta se religar com o divino. E aí religiões nós temos aos montes por aí. O homem
tem uma capacidade criativa extraordinária, uma potência de desenvolvimento extraordinária. Mas eu tenho que dizer a vocês, após essa introdução, tudo isso só é possível porque nós somos fruto de um ser divino, criativo e poderoso, o Deus a quem nós servimos. Porque não há nenhuma criatura que seja superior ao seu Criador. E se nós, formados por Deus, temos essa capacidade, é porque Ele tem um poder ainda maior, ainda mais superior e mais sublime do que o do homem, ao qual o apóstolo Paulo, nesse texto, tentou traduzir para nós e tentou dizer para nós o que significa a capacidade do poder, do conhecimento daquele que nós chamamos Deus na nossa vida, no nosso coração. E ele vai declarar, é uma profundidade de riqueza, é uma riqueza profunda, tentar compreender a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quem pode sondar os seus juízos, a sua justiça? Quem pode tentar interpretar e entender isso? Porque aos nossos olhos a justiça do homem é feita de que maneira? Errou, paga. Não é assim? Quebrou, conserta. Já que eu falei no exemplo de quebrar, está andando com seu filho numa loja, já entrou com, quem é pai aqui, já entrou com seus filhos naquelas lojas que tem aquele monte de porcelana, aquelas taças de cristal. Eu lembro quando eu entrava com meus filhos, falava assim, não toca em nada, porque se quebrar isso, misericórdia. Já passou por essa experiência? Eu já passei. Porque se quebrar, e tem loja que agora bota lá, né, qualquer produto que quebrar, vai pagar. Então não toque em nada, não encoste em nada, por favor. Tudo isso para dizer a você, querido, sobre essa capacidade e o poder do nosso Deus. Tudo isso para dizer a você e para você compreender quem é aquele que nos deu a capacidade de fazer todas essas coisas que o homem faz com as suas mãos, com a sua mente, com a sua capacidade. Tudo é possível porque nós somos fruto de um ser divino, criativo e poderoso. Quem acha que o homem, com todo respeito, mas quem acha que o homem é obra do acaso, quem acha que o homem é obra do nada, sei lá, eu tenho uma certa dificuldade para acreditar nisso. Eu acho que você tem que ser mais crente, ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que existe um ser criador de todas as coisas, no qual os astros na galáxia estão posicionados de tal maneira que se o Sol se aproximasse um pouquinho mais, a vida na Terra seria impossível, por conta do excesso do calor. Não estou falando do calor do Rio de Janeiro agora não, estou falando de algo realmente insuportável, que esse calor ainda assim a gente suporta. Mas se o Sol também se afastasse um pouquinho, a Terra seria tão congelante que a vida seria impossível também. Tudo posicionado no seu devido lugar, no seu devido movimento, na sua devida condição. Isso não é obra do acaso, isso é obra de uma mente criativa, inteligente e poderosa, que está sobre tudo e todos, ao qual ele declarou: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que então lhe possa ser restituído? Por isso, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. Lembra que eu estava falando sobre a justiça de Deus? E eu falei, quebrou, paga. Na justiça de Deus, o condenado é perdoado, porque quem paga o preço é o inocente. Ó, profundidade dessa riqueza. Que sabedoria é essa? Onde eu e você, pecadores, deveríamos pagar toda a conta por causa dos nossos erros. Mas houve alguém que na cruz
morreu no meu e no seu lugar e disse: a dívida do seu pecado está paga, o preço do seu erro está sanado. Diante disso, eu queria dizer algumas coisas importantes de aspecto prático para a gente caminhar para a parte final dessa nossa mensagem de hoje. Ao ver esse Deus grandioso, poderoso, ao qual nós damos glórias, ao qual nós damos graças, erguemos as nossas mãos, dedicamos um tempo nesse culto de louvor, de celebração, de adoração ao seu nome, esse Deus poderoso dotou a mim e a você de toda essa capacidade inteligente, criativa, de fazer coisas extraordinárias. Por isso eu quero dizer a você que se acha muitas vezes pequeno, medíocre, incapaz de alguma coisa, eu quero dizer a você em primeiro lugar: você é capaz. Deus te deu inteligência para isso. Você crê nisso? Mas pastor, você não sabe a situação que eu estou vivendo na minha vida. Diante de tudo que eu falei para você aqui agora, a situação da sua vida pode ser muito difícil. E ela é difícil para você porque é você quem tem que enfrentá-la. Mas eu quero dizer para você, no poder desse Deus, você é capaz. Você pode dizer isso para quem está pertinho de você? No poder de Deus você é capaz. No poder de Deus você é capaz. Sabe por que você é capaz? Lembra de Gênesis 2:7? Vem comigo rapidinho em Gênesis 2:7, para você entender por que você é capaz. Gênesis capítulo 2, o verso de número 7, segura aí Romanos, diz assim: então Deus formou ao homem do pó da terra. De onde nós viemos? Do pó da terra. E Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sabe o que isso significa? Pastor Tito falou sobre isso aqui não tem muito tempo, e a gente sempre repete isso aqui na igreja também. A essência de Deus saiu dele e foi soprada para cada um de nós. Para mim e para você, somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso eu quero dizer a você, isso já é motivo suficiente para você olhar diante das coisas da sua vida e dizer: eu sou capaz, porque eu sei quem é o Deus que soprou nas minhas narinas, me deu fôlego de vida e pode me fazer ir além daquilo que todo mundo pensa que eu não posso ir, fazer coisas que todo mundo acha que eu não posso fazer. Ele soprou em nós e nos deu condição. Então você pode dizer do seu lugar: eu posso, eu consigo na força do Senhor. Você pode mudar a história da sua vida, você pode mudar as tuas emoções, você pode mudar até a tua estética, porque Deus te capacitou para isso. Você pode conseguir condições melhores na sua vida, porque você tem inteligência de Deus e inspiração do Senhor para levar uma vida ainda mais agradável ao coração de Deus. Amém? Por outro lado, eu quero também te dizer uma coisa muito importante, que é o oposto do significado de você entender que você é capaz. Só tome cuidado com uma coisa: você não é maior do que aquele que te capacita. Nunca se esqueça disso. Segura aí Romanos. Quero convidar você a vir em outro texto, Isaías. Eu gosto muito desse texto, citei ele aqui para a igreja, deve ter umas 2 semanas. Isaías capítulo 10, o verso 15. Isaías 10 capítulo 15 está projetado aí para você. Olha aqui que diz a palavra: porventura gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara branisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Sabe o que você está dizendo? Quem é maior? O machado que corta ou a mão que o usa para o corte? Quem é que corta? O machado.
Mas quem é que empunha um machado para o corte? Um lenhador, no exemplo. O machado nunca pode achar que é maior. Mas quem corta o machado, mas o machado tem que entender que ele só corta por causa do manuseio de alguém que corta com ele. É para eu e você entender o seguinte: você é capaz, mas nunca queira ser maior do que aquele que te capacita. Nunca, nunca. Porque quem compreendeu a sua mente? Quem primeiro deu a ele para ser recompensado? Quem conhece os seus pensamentos? Quem sabe o que ele projeta? Quem? Tem outro texto também extraordinário, já que a gente está em Romanos 11, volta só um pouquinho, capítulo 9 de Romanos. Para você que olha as coisas à sua volta e às vezes pensa assim, quanta injustiça, quanta coisa errada, olha o que diz Romanos, no capítulo 9, a partir do verso de número 19. Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, ou seja, quem jamais pôde resistir à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o machado, o objeto, perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, verso 25, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Tem gente que faz uma confusão com esse texto, dizendo, então Deus preparou, escolheu uns para a salvação, outros para a perdição. Não estou falando disso. Deus está falando a razão dos gentios, ou seja, do não judeu, do não Israel, ser atraído pela misericórdia, pela graça, pela bondade dele. Porque qual era o problema de quem era de Israel? Como foi o povo escolhido em Abraão, eles diziam o seguinte, eu sou escolhido. Tipo assim, eu posso errar, posso fazer o que eu quiser, que Deus ainda tem misericórdia. É verdade, Ele tem misericórdia, mas nesse mesmo texto de Romanos 9, Ele vai dizer que essa misericórdia será manifestada com o seu juízo. E aí, nós chegamos a outro texto, versos de 30 a 32, desse texto de Romanos 9. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, que decorre da fé, não da eleição, mas da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Verso 33. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aí, para complementar esse texto, verso 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que ele quer dizer com isso? É que
Deus escolheu, como fala Paulo aos Coríntios, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e pegou os pequenos para confundir os grandes. Porque a graça de Deus e o poder de Deus e a capacidade de Deus que estamos exaltando nessa noite não está naquele que pensa que faz mais e por isso é melhor. Jesus, e nós falamos sobre isso aqui hoje de manhã com a igreja, vai pegar um exemplo de dois homens, um fariseu e um publicano, lá em Marcos. E aí, quando ele pega esses dois exemplos, o primeiro diz: graças te dou, Senhor, porque não sou como os restantes dessa terra, que pecam, que fazem mal, que fazem todo tipo de atrocidade. Eu jejuo 2 vezes ao dia, eu entrego o meu dízimo, eu sou uma bênção na igreja, meu pastor fala, eu estou lá firme e forte. E o publicano, o pobre miserável do texto, só batia no peito e rasgava as vestes, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não fosse a tua graça da minha vida, o que seria de mim? Quem seria eu na face dessa terra? Porque não adianta ter esses olhinhos verdes, essa pouca estatura, essa cabecinha. Quem sou eu? Quem sou eu? Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida. E aí Jesus vai perguntar: quem saiu perdoado? O que bateu no peito e dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus? Ou aquele que dizia: se não fosse a graça de Deus, eu estaria consumido, eu estaria perdido? E Jesus vai dizer que o valor do céu não está nas obras que fazemos, naquilo que conquistamos, mas o valor do céu está naquele que tem a capacidade, e a todo tempo diz aquele que o capacitou: louvado e glorificado seja o teu nome. Graças sejam dadas ao grande Deus, porque se não fosse a sua mão sobre mim, o que seria eu? Com Deus não tem como prevalecer um outro lema que é muito comum entre os homens. Entre os homens pode acontecer, mas não na relação entre Deus e o homem. Entre os homens acontece às vezes aquele lema no qual se diz: o aluno superou o mestre. Já viu isso? Aquele aluno que começa a ser preparado por um professor, por um mestre, por um instrutor, e no final o aluno se torna um mestre ainda maior do que aquele que o ensinou. Entre os homens isso pode acontecer, mas entre os homens e Deus, impossível. Nunca haverá na terra um homem que seja maior do que Deus. Nunca haverá na terra nenhum de nós que possa ser mais capaz do que o Senhor das nossas vidas. Esse lema não vale na relação entre nós e Deus. Por isso, quem és tu para discutires com Deus sobre aquilo que Ele faz na vida de cada um de nós? Não tem o oleiro poder sobre a nossa massa, a nossa vida, a nossa existência, para fazer como Ele quer e como lhe apraz. O dia que você achar que é maior do que Deus, será a tua perdição, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, e ele foi lançado nas profundezas por causa de imaginar e pensar e articular que poderia ser semelhante a Deus. Mas pastor, como é que nós podemos imaginar isso? Que a gente quer ser maior que Deus, que a gente quer ser superior a Deus? Deus me livre, pastor. Quando você se acha suficiente para a sua própria vida, independente, não preciso de pai, não preciso de mãe, não preciso de esposo, não preciso de esposa, não preciso de filho, não preciso de ninguém. E aí ainda diz: não preciso nem de Deus. Talvez você até consiga chegar a algum lugar sem as pessoas, mas sem Deus, quem és tu, ó homem, para imaginar audaciosamente que seria capaz disso? O que Deus espera de nós é voluntariamente dizermos que nós dependemos dele. É nós dizermos: Senhor, tu me deste capacidade para coisas extraordinárias, mas tudo isso eu dedico a ti. Eu te dou graças porque posso ser, ter e fazer essas coisas,
porque é Deus quem me capacita. Por isso, querido, eu quero dizer a você, reconheça a grandeza de Deus. Sempre reconheça a grandeza de Deus. Segura esse texto, vem comigo num salmo, outro texto da Bíblia. Salmo de número 113. Olha que salmo extraordinário, a palavra de Deus para nós. Eu poderia estar olhando lá atrás, mas eu gosto de folhear, tá bom? Salmo 113. Olha a inspiração do salmista. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele, antes disso, para nós olharmos para o céu, o que a gente faz? A gente levanta os olhos. Deus, para olhar para o céu, diz o salmista, ele se inclina para ver o céu e sobre a terra. E aí ele prossegue dizendo: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Você pode terminar esse salmo? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Reconheça a grandeza de Deus. Você pode ir no seu lugar glorificar e exaltar esse Deus com as suas palavras, com os seus lábios, dizer: bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, acima de ti não há nada. Eu sou pequeno, eu sou como o salmista, pobre e necessitado, mas é o Senhor quem cuida de mim. Esse é o nosso Deus. Por isso eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo a você a palavra que foi dita pela pastora Glaziele semana passada. Diante da grandeza desse Deus, da graça, da glória desse Deus, do poder desse Deus, e reconhecendo a quem somos nós, declare diante dele, repito, como foi declarado na semana passada, declare diante dele as suas vulnerabilidades. Foi isso, Glaziele? Declare as suas vulnerabilidades. Diga para ele: Senhor, como declarou o salmista Davi, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou muitas vezes limitado, incapaz, imperfeito, mas é o Senhor que é o Deus desse texto, que levanta o pobre do pó, do monturo ergue o necessitado, faz com que se assente o pequeno entre príncipes, e que a estéril seja alegre mãe de filhos. Só que isso vai exigir uma postura de cada um de nós. 1 João capítulo 8. Perdão, 1 João capítulo 1. Nem tem capítulo 8 em 1 João. 1 João capítulo 1, versos 8 e 9, mostra aquilo que você e eu precisamos ter de atitude para experimentarmos a profundidade da riqueza desse Deus, tanto da sua sabedoria quanto da sua ciência. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se você disser que você não tem pecado nenhum, você é mentiroso, você é mentirosa, porque a verdade não está em você. Porém, verso 9, você pode repetir comigo?
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o poderoso que nós estamos pregando, louvando e adorando nessa noite. Aquele a quem você pode colocar a tua vida em pratos limpos diante dele hoje e dizer: Senhor, sou eu. Sou eu essa pessoa que tem que corrigir minha rota, sou eu essa pessoa que tem que corrigir o meu rumo, tem que acertar minha vida, tem que colocar de novo tudo no eixo dos trilhos para mudar a minha história de vida. Eu por mim mesmo, Senhor, não posso. Porque se você disser que você não precisa disso, você fala: não, pastor, não preciso de nada disso, essa palavra não é para você. Mas você se faz mentiroso e mentirosa. Agora, se você compreende que essa verdade está em você e que você é pequeno, que você é falha, que você é pecadora, que você é pecador, que você erra, que você vacila, você precisa dizer para dentro de você mesmo agora: Senhor, eu quero te confessar os meus pecados. E em nome de Jesus, tão fiel quanto essa palavra, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. O que você precisa fazer é o que está lá em Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30. Que talvez você possa declarar: ah, pastor, mas você não sabe o tamanho do peso que eu carrego, você não sabe o tamanho das marcas que eu trago comigo do meu passado. Jesus declara para nós: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e assim vocês vão vão achar o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele propõe a troca de tudo aquilo que você está carregando pesarosamente do seu coração, de tudo aquilo que você está trazendo consigo há tanto tempo. Jesus está dizendo para você hoje: troca comigo, porque se você trocar comigo, eu vou levar você a um novo estágio. Você vai conhecer o Deus de profundas riquezas, de sabedoria e conhecimento, cujos caminhos são insondáveis, cujos juízos são inescrutáveis. Porque Ele tem na sua mente a respeito de nós pensamentos de paz e não de mal, porque Ele tem cuidado de nós, é o que diz a palavra. E se você imaginar que esse passo, para que você vá além, para que você vá adiante, possa ser muito desafiador, e falar: pastor, mas o que vai ser a partir daí? Como é que vai ser a partir daí a história da minha vida? Se eu tomar esse passo com Deus, se eu voltar tudo, se eu mudar, deixar Deus transformar, deixar Deus operar, fácil, eu não estou dizendo que para você que vai ser. Todavia, eu quero deixar um último texto, eu faço questão de abri-lo com você, em Isaías. Isaías capítulo 41, esse é um texto muito conhecido e eu gosto demais desse texto. Isaías capítulo 41, a partir do verso de número 9, essa é a palavra de Deus para a tua vida, para você que está sendo desafiado a mudar a história da tua vida mais uma vez nessa noite. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão
todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que nos chama para uma vida com Ele, que nos chama para um relacionamento com Ele nessa noite. A igreja de pé. O Ministério Frutificar também. Grande é o nosso Deus, muito digno de ser louvado. Nós somos pequenos, muito pequenos diante dele, mas ele, sendo tão grande, se tornou pequeno, se tornou homem, pequeno como você, como eu, deu a sua vida, morreu naquela cruz, para nos tirar da pequenez e nos trazer a grandeza desse reino, para nos trazer a grandeza de sermos chamados seus filhos, para nos trazer a grandeza de sermos reconciliados com Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. E orasse comigo agora dizendo: ah, Senhor, quem sou eu diante da tua grandeza? Quem sou eu, Senhor? Pequeno, pobre, mas o Senhor é um Deus grandioso, e um Deus que se revela ao homem, e hoje mais uma vez se revela a cada um de nós para dizer: a última palavra é minha, a palavra final na sua vida provém de mim. Eu sou o Senhor, o Deus de profundidade e riqueza, de glória e majestade, mas que me volto o olhar a ti para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Serão reduzidos a nada e como a coisa de nenhum valor os que contenderem contigo. Aqueles que pelejam contra você, você vai buscá-los, mas não vai mais encontrá-los. E os que contra ti se levantam, você não mais os verá. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo hoje pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ó Deus, ouça essa oração dessas pessoas nessa noite. E se tiver alguém que deseja esta oração de modo muito particular no teu coração, porque entende: Deus, eu preciso de ti, que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor possa operar e agir na minha vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você nessa noite, em nome de Jesus. A você que está cansada e sobrecarregada, a você que está aos frangalhos na tua vida, dizendo: eu preciso do Senhor, da intervenção do Senhor, do agir do Senhor, do mover do Senhor, da mão do Senhor na minha vida, de uma vez por todas e definitivamente. Se você estiver assim nessa condição, eu te convido, vem aqui à frente, saia do seu lugar. Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.